partida da quarta rodada da Série B. Vitória do Ceará por 1-0 sobre o Náutico. Eu vou começar a análise desse jogo pela perspectiva vitoriosa, por isso a gente vai falar desse jogo a partir da ótica do Ceará. Thiago Minhoca, o Ceará, ele com o Moza, ele já mostra que tem uma solidez defensiva, ele já tem uma lógica, ele já tem uma cara de time, apesar de ser um time lento, um time que demora a desenvolver suas jogadas, né? E viu no Náutico um encaixe perfeito, né, para o desenho do seu jogo. O Ceará faz um jogo mais reativo, até por ter essa solidez defensiva, e aposta nas jogadas de velocidade. Teve esse encaixe, de certa forma, a gente vê isso no desenho que os números apresentam da gente nas estatísticas, com o Náutico tendo 60% de posse de bola, e claro que a vitória do Ceará sendo desenhada desde o primeiro tempo influencia também nesse cenário, mas a gente sabe que o Náutico ele tem também esse perfil de ser um time que tem uma força na linha alta, que muitas vezes chega com uma cara de time com 5 atacantes ali, com os laterais apoiando com muita força. Eu queria que você me dissesse se foi esse encaixe perfeito que definiu o placar dessa partida, mesmo entendendo que Muriel ele contribui com a falha, mas ele contribui decisivamente, obviamente. Mas queria que você analisasse o jogo como um todo, se você viu esse encaixe e o que é que você tem a falar desse clássico nordestino, onde o Ceará saiu vitorioso com o gol do Fernandinho. Celso, eu vejo que nesse momento tem torcedores do Ceará que têm criticado ainda a maneira como o time joga, e a gente está falando do fato do Ceará jogar dentro de casa, né? O Ceará, como o Otto estava dizendo, né? O Ceará, dos clubes da Série B, é um daqueles que vai colocar mais presença do torcedor. A torcida do Ceará joga muito junto, então pressiona a arbitragem, critica e reclama se o time estiver lento e tal. E esse fator, hoje na Arena Castelão, eu não acho que ele foi predominante. Assim, não teve, o jogo ficou totalmente no controle do Ceará. Né? Eu acho que o jogo no primeiro tempo, por exemplo, foi um jogo que eu acho que até se desenhou para o empate, muito embora eu acho que um empate com gols, né? Porque cada um perdeu uma grande oportunidade. O Náutico teve uma bola na trave, ali na cabeçada que foi do... Agora fugiu o atacante, o Derek, né? O Derek cabeceou a bola na trave. E o Ceará teve um contra-ataque em que o Vina, né, acabou tirando demais ali, uma boa chance que ele acabou desperdiçando. Mas, no geral, quando você olhava, eu acho que tanto... Claro, daqui a pouco você vai analisar pelo lado do Náutico. As falhas de cada um e as virtudes, elas ficaram muito apresentadas nesse jogo da Arena Castelão. O Ceará tem suas qualidades. O Ceará tem algumas peças interessantes. Uma das razões hoje que o Ceará não conseguiu apresentar um futebol de mais qualidade, e se a gente compara os jogos anteriores, né, que o Ceará apresentou, o duelo que foi contra o Cuiabá, um jogo difícil, né? Teve torcedor que, por exemplo, gostou, mas eu acho que olhando muito mais pelo que aconteceu no resultado final, do que, de fato, na totalidade, né? Um jogo onde o Richard teve que brilhar para pegar 2 pênaltis no jogo passado contra o Cuiabá, que a gente não olha numa primeira prateleira, ou nem apresentou um futebol, diferentemente desse Náutico, que já apresentou no começo da temporada um bom futebol. Então, nesse sentido, o que eu vejo ainda do Ceará, né? E aí falando mais para o torcedor que tem criticado as atuações do Ceará, uma das dificuldades hoje foi o time que ele colocou dentro de campo. Era o time que era possível colocar. O Ceará, só para ter noção, nos últimos 4 jogos, antes desse jogo contra o Náutico, o Ceará vinha desses 4, em 3 partidas, o Ceará perdeu um jogador. O Lucas Lima tinha sido expulso no jogo contra o Retrô, depois foi expulso no jogo da Ponte Preta, contra o Cuiabá o Ceará jogou com 11, e no jogo do Fortaleza, no meio de semana, também jogou com jogador a menos. Cabe destacar, dessas 3 expulsões desses últimos jogos, 2 deles o Ceará perdendo jogador no primeiro tempo, né? E boa parte também tendo viagem envolvida. Então teve que, depois de sair do Pernambuco, para viajar para enfrentar a Ponte Preta e Campinas, para depois enfrentar num calendário muito puxado. Então, assim, pesa muito para o Ceará o fato do desgaste. Hoje, por exemplo, com o Luca, né, que seria o reserva do Wendel, o centroavante,
teve que improvisar o Vina, de jogar nessa posição do falso 9. E aí é óbvio que as lacunas, as reclamações que o torcedor fala, pô, o elenco não é qualificado, o time foi mal montado, e eu entendo, em parte, a crítica quanto a isso. Só que quando você olha o time dentro de campo, você consegue ver ainda momentos que o Ceará consegue concatenar um contra-ataque. Teve possibilidades para isso. A própria jogada do Vina é um bom exemplo disso. Tem qualidade para isso. Ali teve uma verticalidade bem orientada, né? E até uma finalização que não dá para você dizer que foi horrorosa, né? Foi uma finalização que foi bem executada, saiu um pouquinho. Tentou tirar demais e acabou jogando para fora, né? Mas o que eu quero dizer é, mesmo para esse torcedor que critica mais o Ceará, eu acho que aí é uma questão da expectativa, tá? Eu acho que o jogo de hoje não era um jogo fácil para o Ceará, até porque, eu até tinha destacado isso na transmissão, o Náutico era uma equipe que já tinha apresentado. O grande problema é, tanto o Ceará quanto o Náutico, em algum momento da temporada, apresentaram um futebol bem seguro. A grande questão é que era nos campeonatos estaduais, o que dá uma sensação, tipo assim, calma lá, vamos ver com jogos de equipes de Série B se isso de fato se comprova. Só que tanto o Náutico, né, em alguns jogos... teve como resposta a isso um final muito difícil com o Sport, né? E eu digo difícil no sentido de você questionar, né, o trabalho que vinha sendo feito até ali, né? Mas aí... A água andou, né? E aí, vez ou outra, que aí depois Atos pode falar também pelo lado alvirrubro, são as questões de determinadas peças, de determinadas escolhas dos treinadores. Então, muitas vezes, vai ser, por exemplo, um atleta que se espera mais, esse jogador comete uma falha de uma grande chance. O Ceará, por exemplo, no segundo tempo, teve 2 chances para fazer o 2-0. Uma no pé do Melk e outra no pé do Júlio, um intervalo ali de 20 segundos, sei lá, 30 segundos, 2 jogadas que poderia ter matado o confronto e conseguido a tranquilidade. Mas em meio a isso, e aí é o primeiro ponto que eu acho que ainda não está bom no Ceará, tá? Na minha avaliação, o que hoje aconteceu na Arena Castelão, nesse ponto que você trouxe, a posse da bola para o Náutico beirando 60% ali, né? Acho que até em alguns momentos, até mais do que isso. Isso. É a dificuldade do Ceará de recuperar a bola contra o adversário. A torcida do Ceará vai lembrar o jogo contra o ABC, que foi a estreia da Copa do Nordeste, na Arena Castelão. O ABC trabalhava essa bola com muita tranquilidade. Houve momentos hoje do jogo que o Náutico ficou 3 minutos com a bola no pé, indo para o ataque, indo para o meio, jogando a bola na lateral, e o Ceará não conseguia recuperar. Muito pela característica, e principalmente por muitos jogadores da frente, que não ajudam nessa recuperação de bola. Então, contra o Cuiabá foi assim, outros jogos que o Ceará não conseguia ter essa recuperação de bola para conseguir fazer uma transição, que era talvez a melhor virtude para aquilo que, até pela maneira como o time do Hélio dos Anjos joga, né? Que é um time que vai para frente, utiliza os laterais e tal. Então, quando o Ceará tinha essa bola, e aí tendo realmente mais qualidade, o contra-ataque se tornava uma arma importante. Só que, para mim, a grande questão pesou nessa questão defensiva, porque o Ceará hoje saiu zerado no placar, muito ali por um mero detalhe, uma bola que vai na trave 3 vezes ao longo do jogo, e que já aconteceu isso diante do Cuiabá, né? Uma bola na trave no primeiro tempo. Então, situações essas que eu ainda acho que o Ceará tem deficiências para ser uma equipe onde, beleza, perdi a bola, mas não leve tanto tempo para recuperar essa bola. Não dá para o adversário você jogando dentro de casa, o adversário ter tamanha posse da bola. O Ceará muitas vezes faz só o acompanhamento do atleta, sem conseguir fazer jogadas de dar o bote. E isso, principalmente, você tem no meio de campo, como o Lucas Lima, que não tem essa característica, o Vina não tem a característica de marcar, Mateuzinho e o Fernandinho também não têm essas virtudes, e isso faz com que os adversários, muitas vezes, dominem posse da bola, consigam chegar dentro da área, por exemplo. Só no primeiro tempo, o Náutico, por exemplo, chegou em 7 finalizações. Dessas 7, 6 de dentro da área. E o Náutico não estava fazendo bola longa, não era bola chuveirada apenas. Era bola trabalhada, de pé em pé. E isso que eu achava que o Ceará estava tendo muita dificuldade. Porque quanto mais o adversário vai ficando à vontade, aquela situação onde você coloca o Ceará como um dos favoritos a subir, que é, jogar na Arena Castelão contra o Ceará vai ser difícil, Por quê? Porque o Ceará dificilmente vai fazer o adversário chegar tantas vezes. Então, uma vez ou outra, ok. A grande questão é que eu acho que o trabalho do Moza, nesse momento, necessita melhorar essa questão dessa tamanha, não vou dizer facilidade, mas
esse momento... Passividade defensiva, né? É como se o time adversário ficasse muito à vontade, sabe assim? Isso. Parece que a bola não queima dos jogadores adversários. Para mim ficou um alerta muito grande no jogo do ABC. A gente está falando de uma equipe que está na 4ª divisão, que não está nada bem, só ganhou agora, né, o clássico no meio de semana diante do América, mas o Ceará não jogou bem naquele dia, né? Assim, quer dizer, criou mais vezes, né? E até o Moza chegou a falar sobre isso, jogamos melhor, mas é claro, você tem a obrigação de jogar melhor do que o ABC. Agora, contra o Náutico, contra o adversário de mais qualidade, isso pode pesar. E hoje ficou sob risco o jogo. Os 3 pontos hoje ficaram realmente, em alguns momentos, sob muitos cuidados que poderiam ter acontecido. Tanto que no começo do segundo tempo, quando sai a jogada do gol, é uma jogada em que o Ceará não recuperou essa bola. Foi um passe errado na saída de bola do Náutico, em que o Vina faz o cruzamento e aí vem a falha do Muriel e o Fernandinho ali acerta. A bola bate ainda no travessão para entrar. E depois você não viu o Ceará tendo a bola, criando o contra-ataque. O Ceará era todo recuado. O Náutico em cima, bola ali na trave com o Dodô, chances ali acontecendo. E por mais que, se na soma geral, se vocês falassem quais foram as chances mais agudas de fato, o Ceará teve, como eu falei, no intervalo ali de 20 segundos, 2 grandes chances cara a cara ali para fazer o 2-0. E não fez. E aí é onde começa a pesar parte das escolhas de determinadas peças. Então, os 2 garotos, né, que subiram da base esse ano para o profissional, o Melk e o Júlio, por exemplo, obviamente, né, se pondera o fato de 2 jogadores ali na situação para fazer o 2-0 e acabar não convertendo. Porque se uma bola dessa cai no pé do Vina, se cai no pé do Fernandinho, se cai no pé do Wendel, não tenho dúvida. São jogadores horríveis e tal. Então, nesse momento, se pondera porque são 2 jogadores da base. Mas a maneira como o Ceará se comportou no segundo tempo foi muito arriscado. Porque, tudo bem, vai jogar esperando mais o Náutico sair para o jogo, mas o Ceará tinha que ter transição. Tinha que ter criado mais vezes chances. Pelo menos o jogo ficar no toma lá da cá, ou no mínimo, que eu acho que esse seria o necessário, é o Ceará conseguir amarrar mais esse jogo. O Ceará não conseguia, fazia muitas faltas perigosas na próxima área, onde o Náutico teve várias vezes bola parada, e o jogo ficou realmente, por algum momento, sob muita dificuldade, né? Teve a jogada ali, que teria sido um gol antológico ali no Castelão, né? A jogada do Felipe, que deu 2 chapéus ali na área e acertou a trave, e aí o tal travessão do outro lado, que ajudou no gol do Fernandinho, acabou ajudando ali o Ceará para não tomar o empate ali, mas o jogo, em certos momentos, Celso, assim, sendo bem justo do que foi os 90 minutos, se desenhou para um possível empate. Não seria absurdo falar isso. O Ceará teve dificuldades, mas, claro, o importante era a vitória, conseguiu essa vitória, a primeira vitória dentro de casa, a melhor largada do Ceará na Série B, mas ainda com essas questões. Eu acho que ainda há trabalho a se fazer, principalmente nessa coisa do Ceará, às vezes, recuar demais e não conseguir tirar a bola do adversário. Quando eu digo a roubada de bola mesmo acontecer, e não o adversário errar um passe para que o Ceará consiga ter a bola, e aí ter a qualidade que ele tem como elenco, às vezes, para resolver. Então, foi um jogo muito difícil. O Ceará teve, realmente, dificuldades em alguns momentos, mas a grande questão é que a vitória era fundamental, né? Porque depois de 2 vitórias seguidas, vitórias duras contra Cuiabá, contra Fortaleza, essa vitória diante do Náutico, obviamente, traz uma moral, né, para o elenco do Moza e, claro, né, para tentar recuperar atleta, né? Ele até mencionou, e aí para encerrar essa primeira parte, chegou a mencionar na coletiva que jogadores devem estar voltando, então o Pedro Henrique aí já está no processo final, o próprio Zanocelo, que é um titular da equipe também, já deve estar voltando aí nos próximos dias. Eu acho que aí o Ceará passa a ganhar mais opções e aí, quem sabe, né, reencontrar de novo o time, porque nesse momento ele está fazendo o que pode, né, porque tem que improvisar, o Vina como 9, às vezes tem que fazer uma rodagem no elenco, o Lucas Lima, por exemplo, está tendo que jogar, mesmo que jogando muito mal, e aí as situações que o Ceará pelo menos vai conseguindo somar os pontos necessários, porque nesse momento da Série B, onde parece que cada jogo está muito aberto, né, pode cair para qualquer lado a vitória, esse resultado positivo hoje para o Ceará foi bem importante. Muito bem, meu caro Thiago Minhoca. E aí, vale a pena a gente fazer aqui um parêntese, não só o Náutico, tá? Essa Série B tá trabalhando toda descoberto, tá, gente? Você, torcedor de outros times aqui, que esteja acompanhando esse pós-jogo de Ceará e Náutico, deixa eu falar uma verdade que é bem possível que encaixe no seu time, tá? Independente de qual seja. O seu time tá trabalhando na Série B a descoberto.
quase todos os times da Série B estão jogando, trabalhando com calendário até junho, julho. Pegaram as receitas, dividiram até junho, julho. A partir do julho não tem dinheiro. Vai arrumar de alguma forma, vai tentar fazer antecipação, vai tentar novas receitas, vai atrasar, tá? É o que mais vai acontecer. Essa Série B, Celso, ainda mais embolada, como a gente está vendo, nivelada, como Minhoca destacou, tá? Onde a gente vê times com elencos mais fortes, mas não desempenhando tão bem, times com elencos mais abaixo, mas desempenhando um pouco melhor, isso vai trazendo esse equilíbrio. Mas essa Série B vai ser decidida, na verdade, com quem conseguir pagar em dia no segundo semestre. Tenha certeza disso. Essa frase não foi dita por mim, não. Essa frase foi dita pelo meu querido Joaquim Costa no começo do ano. E agora eu tenho certeza que ele está certo. Porque todos os times estão com esse cenário a descoberto a partir de julho, agosto, tá? Então, diante desse cenário, Celso, eu acho que o Náutico vai ter alguns tiros para dar na próxima janela, mas nada de tanto impacto, tá? Eu escuto pelos bastidores que alguns times aí podem acrescentar sua folha de 1 milhão, 1,5 milhão, não vai ser o caso do Náutico, tá? O que o Náutico pode fazer é trabalhar ali com 3, 4 contratações, mais ou menos na média de salário do time titular, mas nada que passasse disso. Aliás, eu queria até pegar... Desculpa, eu engasguei aqui, mas até pegar desse comentário do Atos, que teve, né, essa semana agora a crise no Fortaleza, o próprio CEO do clube. A gente está falando do clube que tem o maior orçamento da temporada, né? E ele chegou a falar, o dinheiro acabou. E a gente está falando de um clube que tem, de fato, torcida e tudo mais, mas todo o contexto que o Fortaleza atravessa do mau desempenho dentro de campo e tudo, esse ponto que o Atos trouxe, ele é importante, que aí eu quero falar do lado alvinegro, né? Eu fiquei sabendo que o Ceará realmente não tem condições, assim. O Ceará, por exemplo, ele fez uma limpa, né, no departamento de futebol, saiu o Haroldo, saiu o Drubsky, né, o Batatais assumiu o lugar do Sanches e tal, e tá sendo complicado. E no curto prazo, o Ceará vai tentar, ainda que o presidente, o João Paulo Silva, tendo que assumir determinadas funções. Então, a dificuldade hoje dos clubes da Série B passa muito por isso. Então, você não consegue ver, por exemplo, o Goiás, com vários anos aí, tentando acesso, não conseguindo, com problemas financeiros, tá dando o seu último tiro, mais uma vez. Se não subir, vai ter problema o Goiás a partir de 2027. Então, as dificuldades que a gente tem na Série B, e aí eu tô falando aqui mais do lado do Ceará, que é, por exemplo, eu vi comentários hoje, e eu concordo, tá? Com o Wendel de camisa 9 vai ser complicado. Vai ser complicado, ele não é bem um 9. O Ceará não tem essa peça, esse centroavante, né? Eu vi até comentários aqui da torcida do Náutico, tem que ter uma sombra para Paulo Sérgio. Você tem o Derek ainda, que ainda consegue, vez ou outra. O Ceará, por exemplo, tem o Wendel e hoje com o Luca lesionado, que também não é um jogador que o torcedor também cria muita expectativa. O Vina teve que jogar nessa posição hoje. Você está pegando um meia, um jogador que consegue, tem facilidade para finalizar, ali, como é o caso do Vina, mas tendo que improvisar esse jogador nessa função de camisa 9. Né? O Júlio, que é um jogador da base, um ponta esquerdo, no jogo contra o Cuiabá, jogou de camisa 9. Então, olha a dificuldade. A gente está falando de uma das equipes que tem mais qualidade financeira para ter condições de jogadores de qualidade. O Ceará, quando fechou a janela, só contratou mais um atacante, que foi o Gustavo Prato, que até então ainda não estreou com a camisa do Ceará. Então, essa realidade da Série B, para o torcedor, e o Atos falando aí pelo lado do Náutico, vale o mesmo para o Ceará. Vai ser difícil encontrar peças, qualidade, e eu também não acho que o Ceará vai conseguir trazer um grande nome. Não vai chegar como foi do ano passado. Sobrou um Pedro Raul lá no Corinthians. Eu vi até que o Atos já falou aqui em programas anteriores que para um Pedro Raul até o ano passado, beleza, eu vou para um time ali de uma Série A que vai brigar na parte de baixo, vou ter meu espaço. Hoje os jogadores já estão repensando, tipo, cara, eu prefiro ficar aqui nesse clube. Uma hora vai aparecer uma vaga, já vou estar numa condição melhor, entendeu? Então, assim, é uma situação onde a Série B, nesse momento, ela atravessa muitos problemas. E aí, quem conseguir, de fato, chegar na segunda janela com possibilidade de fazer seus últimos tiros para conseguir montar a equipe ainda ideal para brigar por esse acesso, vai ter. Por isso que realmente a gente está vendo muita reclamação, né, dos torcedores, mas a realidade ela está bem escancarada aí, não à toa a gente está vendo, né, equipes ainda sem patrocinador master,
situações essas aí que o problema da Série B está muito afetado, né, pelas condições também que a própria competição passa nos últimos anos. Perfeito, exatamente. Então a gente vai ver como isso vai acabar afetando, né, o roteiro mesmo, né, dessa competição, porque, sem sombra de dúvidas, quem conseguir administrar melhor aí os seus recursos vai ter uma vantagem considerável nessa corrida aí pelo acesso. Dessa forma, agora a gente vai para nosso bloco de análises individuais com os campeões, começando pelo destaque do Ceará, tá? O Ceará que vem aí com a vitória, né, construída a partir do gol de Fernandinho, encheu o pé ali e conseguiu fazer o gol no rebote dado por Muriel. Eu vendo o Richard aqui, quero me lembrar do Muriel. Mas agora chegou a hora de falar de Richard, meu caro Thiago Minhoca. Vamos lá. Para quem está acompanhando aí, né, a imagem apareceu em segundo lugar. Mas sim, mero detalhe, né? Claro que vai ter o resto da rodada nesse final de semana, no domingo, no caso. O Operário pode tirar a primeira colocação do Ceará, que só está na frente do Avaí por conta de cartões vermelhos aí. Teve 2 vermelhos para os auxiliares do Avaí, hoje lá na Ilha do Retiro, aí fez o Ceará aí com a mesma campanha, mas ali no desempate. Vamos lá, falando dos jogadores, eu acho que o Richard fez uma partida boa. Eu acho que vou colocar um verde para ele. Eu acho que ele não cometeu falhas, né? Eu acho que do jogo que ele apresentou contra o Cuiabá, que foi a grande atuação dele até então na temporada, hoje foi uma partida que teve que trabalhar muito golpe de vista, né? Porque foram 3 bolas na trave ali, porque a do Paulo Sérgio não tinha chance, a do Dodô realmente foi o melhor golpe de vista dele, porque não tinha sequer como chegar na bola, e a outra ali... Porque foi forte a cobrança, né? Isso. Forte no ângulo, né? Não, foi bem praticamente na junção ali da trave, né? E a terceira bola na trave ali, ele também, né, acabou tendo que contar também um pouco dessa sorte, né? Que a bola bate no travessão, ela quica ali, quica na parte de fora, né? Não bateu dentro do gol. Mas foi um jogo ok do Richard. Eu acho que, no geral, eu acho que ele trabalhou bem na reposição, estava bem posicionado. Porque, vez ou outra, o Richard tem uma dificuldade de fazer ali algumas jogadas, né? Espalma, às vezes, errado. Teve um no primeiro tempo que ele teve que defender. Teve um, já no final do... Acho que foi no segundo tempo. No segundo tempo, uma finalização de fora da área que ele colocou para escanteio. Então, acho que o Richard fez boas defesas, assim, não comprometeu. Acho que só um rebote ali para o meio da área, mas a zaga do Ceará estava atenta ali para jogar a bola para escanteio. Então, no geral, gostei sim da partida do Richard. Muito bem. O que é que você achou da dupla de zaga, Luizão e Éder? No geral foram bem, mas a jogada lá da cabeçada do Derek, né? Eu acho que o cruzamento foi muito bem feito, né? Porque tanto o Luizão quanto também o Éder estavam realmente entre o Derek, só que nenhum deles conseguiu alcançar ali a jogada, o time ali realmente do cruzamento foi muito bem feito. Mas no geral eu não senti muitas falhas, assim, bizarrices, passes errados. O Éder teve momentos que cometeu mais falhas, tá? Eu vou pesar um pouquinho menos para ele, eu vou colocar um razoável para o Éder. O Luizão vou colocar um bem, eu acho que o jogo aéreo dele, apesar de eu sentir que o Luizão tá tendo uma dificuldade assim de recuperação. Ele vem numa sequência de jogos maiores, eu acho até para o jogo da terça-feira contra o Jacuipense na Copa do Nordeste. Voltaria com outros atletas, até pensando mesmo no jogo contra o Londrina, no outro final de semana, um jogo chato, né? Enfrentar o Londrina fora de casa não é um jogo tão simples assim, mas eu gostei mais do Luizão. O Éder eu achei que ele cometeu mais falhas, mas também ajudou muitas vezes. Mas eu achei o jogo dele mais oscilante. Para mim, o Éder fez um jogo mais para razoável. Pelos lados, tivemos Alex Silva e Sanches. Já fazendo aí a devida correção, não tem esse Alex Silva embaixo, não, tá? Até porque só falou... esse Alex Silva embaixo. Tem o Sanches lá em cima, no lugar de Fernandinho. Exato. Então, dá uma olhada direitinho aí para fazer as devidas correções. Mas o Alex Silva, para mim, fez um jogo bom defensivo. Eu gostei do jogo dele. Ele se destacou em alguns momentos da partida. Eu acho que teve um bom jogo. Eu vou colocar também um verde para ele. Eu acho que ele fez uma partida segura. Era um jogador que estava em baixa. Vez outra comete falhas também.
Mas eu gostei da partida dele. Teve uma jogada que ele conseguiu recuperar em certa parte do jogo. Então eu vi que a jogada do Alex Silva em alguns momentos foi bem importante. Tirou já uma bola no final do jogo também, que foi importante. Soube cavar faltas ali na hora da reta final. Então já foi um jogador mais útil. Então eu vejo que o Alex Silva fez uma partida boa. Poderia ser indo ali para o razoável, mas no geral eu gostei do jogo do Alex Silva. Acho que daquilo que ele geralmente entrega, eu acho que ele fez uma partida boa. O Sanches foi muito voluntarioso, tá? O Sanches já teve um jogo mais de luta, e eu acho que até pela característica dele. Ele fez um bom cruzamento numa jogada do primeiro tempo, que foi uma tentativa ali para o meio da área. Eu acho que ele fez algumas boas chegadas ao ataque. Eu acho que o lado esquerdo, com o Fernando tendo apresentado o jogo que apresentou diante do Fortaleza, e juntando com a partida do Sanches hoje, que eu senti uma partida mais segura, eu acho que o Ceará vai começando a equilibrar mais essas laterais. Era um desespero no começo da temporada, os laterais, principalmente o Alex Silva e o Fernando, né, começo. Eu acho que com a chegada do Sanches e o Sanches atuando, isso foi bom para o Fernando, que o Fernando agora começou a demonstrar mais futebol. E no caso do Sanches, para mim, foi muito importante também o jogo dele. É porque eu achei um jogo mais parecido com o do Alex Silva. Eu vou colocar um razoável também, tá? Porque eu acho que teve bons momentos. Foi muito voluntarioso. Eu acho que não foi tão inspirador, em termos gerais, assim, no geral do Sanches. Mas vou colocar ele também mais para o razoável. Eu vou fazer igual o Éder. Muito bem. Então, Sanches vai com razoável. A gente teve Dieguinho, que depois foi substituído por Júlio César, e Lucas Lima, além de Vina, né, que jogou ali, eventualmente, de falso 9, que foi substituído por um Alano. Esses foram os jogadores nessa faixa de campo aí, Thiago. Para mim, essa foi a maior distorção do jogo, né, do Ceará, em termos do meio de campo, que era aquele ponto que eu estava destacando, né? O Ceará tem dificuldade, às vezes, de recuperar essa bola, e a única peça dentro de campo que tinha essa característica, e aí não só roubada de bola em si, fechar mais o espaço para atrapalhar o adversário, para o adversário ter que fazer a jogada mais rápida, e nessa jogada mais rápida, errar um passe para conseguir. E para mim, o Dieguinho, vai ganhar um verde bem forte, tá? Gostei muito da partida dele. Sentiu muito ao longo do jogo, né? Teve muita dificuldade, não à toa foi substituído. E acho que foi uma perda bem significativa para o Ceará, porque o Dieguinho estava ganhando muitos duelos. Era dos jogadores do Ceará que conseguia também fazer essa transição do campo de defesa para o ataque. Ganhou muitos duelos. Praticamente, tem um comentário aqui também que eu concordo muito, o Dieguinho é um jogador de Série A na Série B. O Ceará tem um jogador, depois da volta dele, o Ceará ganhou uma peça fundamental. Eu acho que quando o Zanocelo estiver disponível, essa dupla aí, Dieguinho com o Zanocelo, vai mudar o patamar do Ceará, vai resolver, inclusive, tende a resolver, né, esse problema aí de transição, né, de recuperação. Só que aí, para mim, o contrário acontece com o Lucas Lima. Por isso que eu falei dessa disparidade. Para mim, o que o Dieguinho jogou muito bem, o Lucas Lima jogou mal, tá? Não vou colocar muito mal, não, tá? Vou colocar um laranja. Porque ele ainda foi voluntarioso, mas erra muito passe. Nossa Senhora, o Lucas Lima, assim... Eu que estava no Castelão hoje, assim, toda vez que o Lucas Lima tinha a bola, o torcedor já ficava impaciente porque já era a prévia do erro, assim. Porque ele tem uma característica, quando a gente viu no Campeonato Cearense, né? Quando ele conseguiu se destacar e ganhar titularidade com merecimento, é um jogador de infiltração, não é um jogador de carregar bola, não é um jogador de passe. Ele tem muita dificuldade. E o Ceará, hoje, ao longo do jogo, perdeu muita qualidade de passe, de escolhas melhores por conta do Lucas Lima. Muitas jogadas que deram errado, ou dificuldade de marcação, porque o Lucas Lima não tem essa virtude. Eu acho que o Moza ainda enxerga o Lucas Lima como uma das principais peças, e eu entendo que para esse jogo ele só não apostou no João Gabriel, que para mim tem que estar na frente do Lucas Lima, e o próprio Júlio César por conta do desgaste do jogo da quarta-feira diante do Fortaleza, porque de fato realmente os dois jogadores estavam extenuados na quarta-feira, na reta final do jogo do Fortaleza. Mas eu achei um absurdo o Lucas Lima já voltar do intervalo. Eu achei um absurdo, sim. Tava muito mal, muito disperso, sabe? Teve jogadas que ele dominava, e aí o estádio inteiro gritando, e todo mundo gritando, e mesmo assim ele não percebia o jogador do Norte. E ele pendurando o time, né? Como o João Vitor tá lembrando, né? Obrigando a galera a fazer falta, a tomar cartão amarelo. Exato, sim.
muito mal, muito mal. Para mim, o Lucas Lima hoje é, de fato, assim, a última peça para ser pensada para volante, tá? É para dar chance para o João Gabriel, é para dar chance para o próprio Richarlison, na minha avaliação. Porque quando eu vi essa saída do Dieguinho e quando... Tudo bem, Júlio César dando mais qualidade, né? Mas quando eu vi, o Lucas Lima vai ficar, cara, e o Náutico direto com a bola, eu acho que isso pode causar um problema para o Ceará e tomar o gol. E ficou perto de tomar esse gol, né? Teve bola ali realmente para tomar o gol do empate, e o Lucas Lima foi, para mim, o pior jogador do Ceará no jogo, tá? Eu só não pesei tanto porque, pelo menos, ele teve muita luta. Então, a jogada que ele errava, ele tentava consertar. Mas é um jogador hoje, para mim, e tá na cara, né? Porque na hora que apareceu no telão, 2 jogadores foram vaiados, né? Na hora ali da escalação. Que foi ele e o Fernandinho, que daqui a pouco eu vou chegar, porque eu acho que nesse contexto aí o torcedor do Ceará tá exagerando demais nas críticas ao Fernandinho. Mas, para mim, Lucas Lima jogou ruim, o Dieguinho, para mim, que até já pode antecipar, tá? Pode colocar a estrela no Dieguinho, para mim, o melhor jogador do Ceará. Foi, para mim, talvez o jogador mais equilibrado, e eu acho que a saída dele também acabou afetando um pouco o Ceará, em termos gerais, assim, de qualidade. Muito bem, então já traz a estrelinha para o peito de Dieguinho aí, melhor em campo para Thiago Minhoca, segundo Thiago Minhoca. Para a gente fechar aí esse setor, vamos com o Vina, que na verdade jogou mais ali como falso 9, né? Mas o desenho é isso aí mesmo. Ele teve muita liberdade, né? Porque já que o Ceará não tinha um camisa 9, o Vina voltava muitas vezes para armar. Eu acho que o Vina tem uma questão ainda física acontecendo com ele, tá? Tá muito claro isso, pô. Porque depois que ele teve a lesão e ele voltou na final do Campeonato Cearense, não voltou tão bem, não se apresentou no mesmo nível do que outros jogos. Ele tinha até feito um bom jogo na minha avaliação diante do Maranhão, que foi a pior partida do Ceará. O Ceará chegou até a vencer aquele jogo, mas jogou muito mal, né? O Maranhão também colocou 3 bolas na trave naquele dia. Mas essa queda de rendimento do Vina, eu acho que está muito atrelada à questão física dele. Mas, dito isso, eu acho que ele fez um jogo bom, tá? Eu até pensei em colocar um razoável, mas eu acho que o Vina conseguiu encontrar boas jogadas. Eu acho que a chance que ele desperdiçou, queira ou não, pesa pelo fato de ele ser um jogador mais decisivo. Eu acho que ele acabou tirando demais ali na jogada. Teve jogadas também que ele foi disperso em alguns momentos. Teve bola que ele recebeu na entrada da área. E aí, enfim, tiraram a bola. Até porque pela dinâmica de jogo que o Náutico exercia, né? O Náutico era um time muito frenético. Estava sempre muito em cima das jogadas, uma marcação muito boa. O Vina teve momentos que perdeu a bola. Mas eu vou colocar um bem para ele, tá? Porque ele ainda era um jogador que ainda conseguia criar possibilidades. Ele encontrava bem, virava o jogo e tal. Porque eu acho que os outros 2 jogadores que eu vou avaliar, para mim, pesa mais contra, tá? Então eu vou colocar um bem para o Vina. Naquilo que o Vina pode entregar, eu pesando aí um pouco essa questão física dele, eu acho que ele conseguiu entregar um jogo bom, tá? Poderia ser um razoável, mas considero mais para o lado positivo. Chegando nos atacantes, Celso, aí eu acho que é a parte que eu critico mais, tá? Não gostei do jogo do Matheus Araújo, eu acho que também é outro jogador que caiu de rendimento, desde a lesão dele não voltou tão bem, vez ou outra apresentou ali uma certa qualidade, poderia tender para um razoável, mas para mim é tipo o desempate que eu coloquei o Vina para cima, para mim o desempate do Matheus Araújo é para baixo. Eu achei um jogo ruim, não tanto quanto o do Lucas Lima, mas o Matheus Araújo, por exemplo, sumido no jogo algumas vezes, também não ajudando defensivamente, que é aquele ponto que eu destaquei. O Ceará, quando não tem a bola, os jogadores não colaboram. Vez ou outra, o Matheus chegou até a recuperar uma jogada ali no primeiro tempo, acho que até uma recuperação de bola foi com ele, mas muito pouco. E é um jogador, às vezes, que acaba não sendo tão relevante assim, né? Não está fazendo uma grande atuação. Para os jogadores que o Ceará ainda tem, para você tentar experimentar outros atletas, eu acho que o Moza pode tentar algo diferente. Eu acho que a possibilidade pode estar indicando outros atletas ganharem uma sequência. Porque, às vezes, quando o Matheus Araújo vai mal, ou quando o Fernandinho vai mal, ou quando o Mateuzinho vai mal, você pode apostar em algum garoto. E eu entendo que tem que ter cautela com esses jovens atletas, mas eu confesso que eu não gostei muito da partida do Matheus Araújo. Para mim, vai ficar com esse ruim aí, o laranja, tal qual o do Lucas Lima, mas o do Lucas Lima tendendo para vermelho, mas segue laranja, e o do Matheus Araújo aí tendendo para o amarelo, mas também nesse laranja. Só pode colocar 5 cores, né? Pode colocar. Tu já quer o bem e meio, mas é só isso. É só como se tivesse uma setinha para cima e uma setinha para baixo. O Mateuzinho, eu achei o jogo dele tímido demais, tá? No jogo.
O lado direito do Ceará no primeiro tempo praticamente não existia, né? O Ceará atacava muito pelo lado esquerdo com o Fernandinho, até o Watson estava citando isso, as escapadas. E era muito atacado pelo lado direito, né? E o Mateuzinho, por exemplo, ficou pouco participativo no jogo. Mas eu acho que no segundo tempo ele melhora. E aí eu vou colocar um razoável para ele. Eu acho que é um jogador que eu esperava mais. Eu acho que talvez uma coisa que não foi testada ainda pelo Moza, tá? E eu acho complicado nesse momento testar ele nessa posição, porque há uma concorrência grande, já com o Vina e o Juan Alano. Mas eu acho que eu tentaria ver se o Mateuzinho não renderia muito por dentro. Como ele chegou a jogar algumas vezes assim no esporte, né? Queria ver ele jogando mais centralizado, um jogador de uma dinâmica melhor, né? Se movimenta muito e tal. Mas na ideia do Moza, acredito que Vina e Alano ainda tem essa prevalência. O Ceará tem muitos jogadores com essa característica. O próprio Melk também, que tem sido utilizado mais pelo lado. Assim, várias pessoas, né? Pessoal da imprensa, torcedores, têm falado. O Melk tem que jogar por dentro. Só que é que tá, né? O Ceará joga com esses 3 homens. E aí, a não ser que mudaria o formato para jogar com 2 meias, naquele formato mais clássico, aí teria que fazer uma dupla de ataque. Então, para mim, o Mateuzinho vai para o razoável. Não gostei do primeiro tempo dele, mas conseguiu melhorar mais no segundo e pelo menos teve muita entrega ao longo do jogo. Fernandinho, para mim, vai ganhar um... Eu vou colocar um bem para ele, tá? Eu não vou colocar um muito bem, porque... E aí, para destacar que era aquele ponto que eu estava falando, né? Foi vaiado, né? Na hora do anúncio do telão. A turma tá no ranço, né, com ele ainda. É porque, assim, ele começou mal a temporada, só que, para ser justo, eu não sei se Léo que falou das outras vezes, para mim, o Fernandinho vinha numa crescente, tá? Ele vinha melhorando. Aí veio o jogo da Ponte Preta, onde ele jogou muito mal, muito mal. A entrada dele no jogo do Cuiabá foi determinante para o Ceará conseguir abrir aquele placar. Ele entrou bem naquele jogo. E aí, no jogo contra o Fortaleza, ele começou bem. Aliás, a primeira grande chance do Ceará no jogo foi com o Fernandinho. E aí veio a expulsão estúpida, né? Que ele deu uma cabeçada no Mailton. Assim, foi muito... vamos dizer assim, pouco inteligente, né? Para não dizer outra palavra. Porque, sinceramente, cara, assim, o Fernandinho, você pode falar tudo assim. O Fernandinho não vai ser o Eric, né? Que passou até pelo Náutico, não vai ser o Eric Pulga. Ele não vai ser esse atleta. Mas o Fernandinho vai ser um jogador que vai criar jogadas. Ele deu trabalho, sim, para a defesa do Náutico. Foi um jogador que criou possibilidades. E ele é um jogador que muitas vezes vai irritar. Porque às vezes ele tem uma jogada e ele quer passar no meio dos jogadores, quando na verdade não há espaço para isso. Ele tem sim as suas qualidades, ele vai em algum momento irritar o torcedor, seja ele acompanhando de casa, seja ele dentro do estádio. Só que eu acho que ele é um dos jogadores mais importantes do elenco. É um dos jogadores mais importantes do elenco. O Ceará hoje no momento, com exceção do Júlio, talvez que tenha essa característica, o Melk também em algum contexto, né? O Mateuzinho deveria estar fazendo isso muito mais vezes. O Mateuzinho não entrega, por exemplo, o que o Fernandinho faz. Então, mesmo sob erros e momentos de escolhas erradas ao longo do jogo, o Fernandinho, para mim, é ainda uma peça importante. Para mim, hoje, ele tem que ser titular. O Fernandinho, mesmo com todo o futebol, que em algum momento esbarra, eu acho que algumas vezes há um resquício do futebol dele do começo da temporada, que era pavoroso, e eu concordo. E que vez ou outra aparece, tá? Na partida, como eu citei o jogo da Ponte Preta. Mas é um jogador que, para mim, hoje, pelo menos, ele consegue criar jogadas. Ele, pelo menos, possibilita o Ceará ter oportunidades. Porque se for nessa, que aí eu vou chegar no banco de reservas, os garotos também vão ter que entrar na conta de jogadas desperdiçadas, né? Como o Mel que perdeu, como o Júlio perdeu a chance de fazer o 2-0. Então, já entrando no banco de reserva que o Ceará acionou ao longo do jogo, a primeira troca ali já foi acionando o Alano, né? E acho que Troca dupla, né? Foi troca dupla, né? Foi Júlio César no lugar de Dieguinho e Júlio no lugar de Fernandinho. Isso. E aí, na primeira troca, eu até entendi ali a escolha, porque o Dieguinho estava lesionado, e para mim, colocando o Júlio César, né? Um jogador que dá mais qualidade de proteção, né? Um jogador com essa característica. Já não, pode deixar daquele jeito mesmo, tá, Alan? É o Júlio mesmo lá no ataque, o Júlio César que é mais aqui. Isso, pode deixar assim. É isso. E o Júlio caindo por esse lado esquerdo, eu acho que ele não entrou tão bem. Teve uma jogada lá que a bola passou do lado dele, ele não correu, o torcedor ficou reclamando, porque ele estava muito desatento na jogada. Mas eu vou colocar um razoável, tá, pro Júlio. Eu acho que, no geral, ele não causou o impacto necessário. Não foi
um jogador que pesou tanto. Mas eu vou mais para o razoável. Teve momentos ruins ao longo do jogo, assim, uma certa desatenção, mas vez ou outra conseguiu puxar uma jogada de ataque. A grande questão, porque eu acho que a característica de jogo dele, ele tinha que ter oferecido mais, né? Deveria ser um jogador que, ao receber a bola, partir para cima, criar jogada, chamar a falta, e ele não conseguiu acrescentar isso. Poderia até ser mais negativo para o lado dele, mas não vou pesar tanto. Os outros jogadores que entraram ali já na reta final, né? O Alano, juntamente com o Wendel. O jogo do Alano não foi um jogo tão bom assim. Eu vou também ficar com um razoável. Eu acho que em alguns momentos ele conseguiu segurar essa bola, mas em outros momentos ele prendeu demais a jogada, demais assim. O jogo pedia uma transição rápida, já que o Náutico dominava mais a posse da bola, e o Alano prendendo demais a jogada. Tanto teve uma lá que ele reclamou que foi lateral, quando na verdade ele deveria já ter acionado o Alex Silva, que passava na direita até com uma certa facilidade ali. Mas eu acho que ele prendeu demais algumas jogadas. Eu acho que até era entendível, mas nesse jogo, para mim, ele já fez um jogo mais meu termo. O Wendel, eu acho que entrou bem, tá? Ele conseguiu... O Wendel tá funcionando muito bem como esse jogador para esse contexto de jogo, onde o Ceará recua, a bola é acionada para ele. Ele deu um passe ali para fazer o 2-0 para o Melk. Vou colocar um bem para ele. Acho que ele tá... Ainda é muito atrapalhado, tá? O Wendel pisa na bola, domina errado. Teve uma jogada lá que o torcedor pegou no pé dele, porque ele dominou errado. Mas eu acho que nessa jogada de transição ele consegue muitas vezes dominar, gerar bem. Então, para mim, a jogada que poderia ter originado o segundo gol do Ceará, ele fez tudo certo ali na jogada, sabe? Só que aí o Melk acabou desperdiçando. O Melk, eu vou colocar um razoável para ele, tá? Eu acho que ele se apresentou para o jogo, ele criou algumas jogadas, mas o que eu não gostei hoje do Melk, que eu critiquei muito durante a transmissão, a quantidade de vezes que ele preferiu fazer uma jogada individual quando poderia ter trabalhado mais a bola. Se o Náutico estava direto com essa bola na reta final, trabalha essa bola mais, tá? E o Melk perdeu muitas jogadas por bobagem, assim, sabe? Com muita bobagem mesmo de querer fazer uma jogada passando por 2 jogadores, por 3 jogadores. Irritando o torcedor, né? Eu não sei se é irritando, porque ele é um jogador muito bem quisto pelo torcedor, né? O torcedor gosta muito dele. Não, mas a jogada, né? Sim, acho que as jogadas... É porque, assim, como tem determinado jogador, se é o Fernandinho fazendo a jogada que o Melk fez, aí, obviamente, a torcida tá indignada, não sei o quê, manda esse cara embora e não sei o quê. Mas eu acho que o Melk prendeu demais as jogadas. Teve 2 jogadas, assim, que eu achei inadmissíveis dele tentar fazer a jogada mais difícil, assim. Nos minutos finais, era trabalhar a bola, ser mais inteligente, e o Melk, para mim, fez escolhas erradas, e eu acho que é um trabalho que o Moza vai ter que fazer um alerta para ele, assim, sabe, no geral, de conseguir ser mais objetivo. Eu até estava comentando na saída, porque, obviamente, a torcida do Ceará sabe quem é o Moisés, né? Que, aliás, fez até gol hoje lá no Santos, né, na vitória sobre o Atlético Mineiro. Às vezes o excesso de querer fazer o drible, sabe? De sempre uma jogada a mais, de tentar fazer a jogada mais difícil. Ele é talentoso, mas eu acho que para o que pedia na reta final era o Melk ter um pouco mais de tranquilidade. Era tocar a bola, a qualidade que ele tem, né? Fazer um passe em profundidade e tal. E eu acho que faltou mais lucidez ali. Claro, é um garoto, vai errar e tudo mais, mas nesse jogo eu achei que ele atrapalhou algumas jogadas de contra-ataque exatamente por muito preciosismo de querer fazer a defesa. Então, para mim, o razoável para ele, mas é para mim um bom jogador, tá? Um bom jogador. Faz essa ressalva aí, né? A gente tem que fazer uma leitura mais plástica, né? Mais elástica, na verdade, né? E fazer algumas ponderações na hora de aplicar os conceitos. E perdeu o gol, né? Perdeu o 2-0 ali, o Melk era para ter resolvido o jogo ali. Exatamente. Agora vamos falar do professor Moza. O Moza eu vou colocar um bem, tá? Foi um jogo difícil, porque ele próprio falou do trabalho do Hélio, ele disse que enfrentou o Hélio quando o Hélio estava no Paysandu e ele estava no Mirassol. Ele disse que é um técnico que ele sempre teve embates complicados, então ele disse que o mesmo tipo de jogo que ele enfrentou há 2 anos, se não me engano, ou 3 anos, quando ele estava no Paysandu, foi o mesmo tipo de jogo que ele aplicou hoje na Arena Castelão, a dificuldade, e eu acho que, no geral, ele conseguiu fazer um time ok dentro de campo, dado as condições que o Ceará tinha hoje, né, dos jogadores com muito desgaste, as opções eram muito poucas e tal, acho que o Ceará conseguiu fazer um jogo ok, certo? Poderia ir para esse razoável, mas eu vou colocar um bem porque teve momentos que o Ceará conseguiu, na medida do possível, ter um bom equilíbrio. O time não se perdeu completamente. Claro, correu o risco, sim, de tomar o empate, é verdade, mas eu não acho que teve nenhuma escolha
Quer dizer, teve uma escolha que eu poderia até pesar nessa nota aí para cair para o amarelo, né? Que para mim foi o Lucas Lima terminar o jogo. Eu achei um erro muito grave. Jogou o jogo todo, né? Eu achei um erro muito grave, porque para mim essa troca já poderia ter acontecido no primeiro tempo. Mas eu não vou pesar tanto porque veio o resultado positivo. Claro, se tivesse tomado empate, aí poderíamos baixar aqui mais a nota do Moza, mas queira ou não, a sequência do Ceará era complicada, era 3 jogos fora de casa, conseguiu aí a vitória sobre o Cuiabá, e aí consegue a primeira vitória dentro de casa e a melhor largada, né, do Ceará, dos pontos corridos da Série B, né? 8 pontos, o Ceará, o máximo que tinha conseguido nos 4 primeiros jogos eram 7 pontos. Então, fica esse registro aí para o Moza, que tá conseguindo pelo menos fazer o time ganhar confiança. Está lá em cima, né? Como a gente destacou aqui, vence o Avaí nos critérios de desempate, já chegando no cartões vermelhos aí, recebidos pela comissão técnica do Avaí no esporte, que garantem o Ceará dormir, né, na liderança. Lembrando que tem o jogo do o Operário que tem 7 pontos e que nesse domingo enfrenta a equipe do Cuiabá. Aliás, na segunda, né? Segundo jogo do Operário. Eu acho que faltou só o Júlio César, né? Que eu falei. Eu sei que o Melk é amarelo e o Júlio César acho que foi amarelo também, né? Que eu coloquei. Não, o Júlio César eu nem falei, não. O Júlio César, para mim, foi bem, tá? Foi, para mim, talvez a melhor troca que veio do banco, tá? Foi, para mim, eu acho que ele ajudou muito ali. Até poderia ser até o verde mais forte, mas porque eu acho que ele teve pouco tempo dentro de campo. Mas só para encerrar mesmo e já me despedir de vocês aí. Muito bem, Thiago Minhoca. Muito obrigado aí pela participação. Um abraço a você. Vá descansar.